Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a ClearSale, tá? Já tem vídeo aqui antigo no canal sobre a ClearSale, uma empresa que está meio pré-operacional, caminhando aí lucro operacional, mas veio com resultados melhores do que no ano passado, porque chegou a girar com lucro operacional negativo. E a gente vai falar um pouquinho, né, por que eles estão melhorando nesse lucro operacional. Depende muito do varejo, né, varejo digital principalmente, mas eles têm alguns projetos de reestruturação operacional, reestruturação das despesas operacionais, investimentos em algumas tecnologias que podem propiciar alavancagem operacional, tá? Então eu peço para vocês deixarem o like aí, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram e algum comentário se tiver alguma dúvida, alguma crítica ou até mesmo alguma sugestão, tá? Então esse vídeo vai, apesar de eles nomearem como uma apresentação institucional, eu vou botar a playlist de Investor Day 2022, tá? Eles fizeram em novembro. Então, vamos lá, tá? Então a apresentação é da ClearSale, tá? Para quem não sabe, uma empresa aí de segurança da informação. Uma empresa de segurança da informação. Calma que deu uma travadinha aqui. Apresentação de novembro de 2022, tá? Então o que é a ClearSale? O que a gente vai ver aqui o sumário é a agenda, de botar a agenda, a visão geral da ClearSale, história deles, portfólio, relacionamento com o cliente, nosso Data Lake, né, que seria um lago de dados, né? Quantidade de dados, né, disponíveis dos clientes, tá? Lago de dados. Que segundo eles, tá? Acho que vou até frisar aqui para vocês que eu vi a apresentação deles. Eles têm por mês cerca de 200 ou 100 milhões, 200 milhões, 200 milhões, não sei se é isso tudo não, mas é a quantidade grande, bem grande, de dados trafegados por clientes por mês, tá? Isso aqui mês. Então eles conseguem cruzar informações de clientes através do comportamento, onde que os clientes compram, o horário que eles compram, qual cartão que eles usam, como que é feito o cadastro deles, né? Isso daí vai até de encontro aqui com esse Onboard Fraud Application, tá? Estratégia e cultura de inovação, onde atuamos, problema da fraude, né? Então esse problema da fraude aqui, eles até criaram um novo modelo aí de inteligência artificial, tá? Que seria para resolver o problema da fraude laranja, tá? Acho que é esse o nome, depois não sei se vai estar aqui nessa apresentação, que eu vi na apresentação deles. O que seria essa fraude laranja? Algumas pessoas fornecem um cadastro, tá? Fornecem um cadastro fidedigno, né? Cadastro, botar aqui CAD, fidedigno, ganham dinheiro em troca, um valor em troca, para que esse cadastro aqui, que é um cadastro válido, tá, possa ser utilizado para atividades fraudulentas. Então, às vezes fica difícil, né? Muitas plataformas aí, sites, empresas de e-commerce sofrendo com isso, tá? Inclusive, eu fui alvo, não que eu ofereci meu cadastro, mas tentaram invadiram o meu cadastro no site da Droga Raia e fizeram uma compra. Só que eu, como eu tenho lá o cadastro de alguns fatores de autenticação, eu recebi o cupom da compra, né? E aí eu entrei em contato com a Raia e mandei estornar, porque compraram no meu nome, mas mandaram retirar na loja. Então isso daqui é essa fraude de laranja, tá? Então eles vêm, segundo eles estão inovando nesse setor aí. Eles não são uma empresa que oferece appliance de segurança, né? Como tem empresa lá fora, né? Palo Alto, a Fortinet, a Checkpoint. São empresas estrangeiras, mas eles vêm para resolver esse problema do e-commerce, né? De compras, de fraudes digitais, problemas de documentação, né? Agora fugiu a palavra na cabeça, para pegar crédito, enfim. Vamos olhando a seguir, tá? E esse e-commerce é dividido em nacional e internacional, tá até aqui, né? Estratégia e-commerce, estratégia internacional. Eles têm um custo real de fraude, né? Que esse custo daí encaixa, né, engloba o quanto que eles vão receber, eles recebem por transações que eles permitem, proíbem, bloqueiam essa fraude, tá? O posicionamento deles no e-commerce, o fluxo de caixa operacional deles, tá? Eles são uma empresa de crescimento orgânico, tá? Orgânico, vou botar aqui ORG. E segundo eles não têm nenhum capex muito pesado para os próximos meses. Eles sempre foram geradores de caixa, mas gerador de caixa bem pequenininho, né? De cerca de 6, 10 milhões por trimestre, mais ou menos, né? Então é uma empresa bem pequenininha, mas uma empresa que está crescendo, que parece ter bem asset light, né? Não tem um capex pesado aí, gera fluxo de caixa, um fluxo de caixa pequenininho, é claro. O modelo de cobrança deles é com base aí também na performance da própria ClearSale. Esse onboard, fraud application, aplicação, plataforma, estratégia de onboard, seria validação de cadastro, né? Cadastro, tá CAD. Liberação de crédito, né? Crédito, então aqueles créditos que a gente vai pegar empréstimo, né? Empréstimo, né? Cheque especial, empréstimo.
eles conseguem validar em tempo real aquilo que é liberado na hora, né? Esse fraud application, para saber se tem realmente alguém querendo ser algum tipo de sequestro, né? Alguma atividade maliciosa. Conceito da Explorer, que é uma jornada aí para tentar conseguir mais novas soluções, conseguir parceiros, startups, né? E aqui falar um pouquinho de governança, estrutura societária, executivos, arquitetura de segurança da informação e os resultados financeiros, que é o principal para a gente, né? Então vamos lá. Então ele tem um modelo de negócio de software as a service, tá? Software as a service. Então é um modelo de negócio que tem receita recorrente, né? Então por isso até que eles têm a métrica aqui de ARR, né? Receita anual recorrente, não está aqui não. E tem uma presença global, né? Na verdade não tão global assim, eles estão aumentando, né? A gente vê que o breakdown por receita, né? O e-commerce internacional é bem pequenininho ainda. E-commerce Brasil é a fatia maior. E eles têm pegando aqui também o onboard, que seria esse application fraud, né? Exame de documentos, exame de cadastro, liberação de cheque. Então eles têm mais de 20 anos de mercado, apesar disso ser 170 países, mas a receita é bem pequenininho ainda. Receita líquida aqui de 458 milhões, né? 43% da receita aqui de crescimento, né, de 2018 a 2021, mas não estava refletindo tanto na margem, né? A gente vê que a margem é EBITDA, né? Geralmente essas empresas têm margem alta, né, margem bruta, não sei se aqui está a margem bruta, 41%, né? E reflete na margem EBITDA. Então a gente vê, por isso que eles começaram, que eu falei no início aí do vídeo, uma reestruturação das despesas operacionais, para tentar dar uma alavancagem aqui nessa margem EBITDA, tá? Que está muito pequenininha até. Em 2018 a gente vê que está em 15%, daí era baixo também. Essa regra dos 40 é uma regra específica aí do setor de tecnologia, né? Que seria... Deixa eu ver aqui se eu pego aqui para explicar para vocês. E eu já falo. Que você tem que determinar a soma entre a taxa de crescimento da empresa, né, que seria esse crescimento aí da receita líquida, por exemplo, e a margem de lucro, né, que deve ter pelo menos 40%, né? Então, cada empresa calcula de uma forma, né? Tem empresa aí que calcula o crescimento em relação à margem bruta, em relação à margem operacional, aí depois verifica em relação à margem líquida. Mas a base é você ver o percentual que sobra de lucro, né, margem líquida, né? Mas não é o caso da ClearSale, né, que é uma empresa de crescimento. Não, eles botam aqui alguns indicadores aí, né, da área de software as a service, segundo eles, a regra dos 40, né, que é uma regra mais operacional do que propriamente financeira, tá? Eles estão acima dos 40%, mas assim, isso daí não quer dizer muita coisa pra gente, que é uma empresa pré-operacional ainda. Isso aqui é o volume de vendas, né, digital aqui do e-commerce, o custo de aquisição por cliente, né, pelo ciclo de vida dele aí, então eles botam que está em 5 vezes, estaria com um ciclo interessante, são outras métricas aí de software as a service. Então vamos adiante. Fala um pouquinho da trajetória deles, né? Que eles fazem, eles atuam mais, como eu falei, eles não têm appliance de segurança, eles até usam, né, para poder implementar as soluções deles, mas eles atuam mais com essa análise de dados, né? Por isso que eles focam lá naquele lake de dados que eles falam, usando inteligência de dados para analisar o comportamento e reputação do consumidor. Então eles têm lá alguns componentes, né, alguns sistemas próprios de plataforma de decisão, pontuação de fraude individual, base de dados cruzada entre clientes, né, como eles têm uma gama de clientes grande no e-commerce, efeito da rede, pontuação de fraude com inteligência artificial, business de terceirização, análise humana. Então, em alguns casos, tem que ter análise de alguns profissionais de riscos, né? Eles falaram que eles têm alguns profissionais aqui de análise de riscos, né? Então, essa análise humana aqui são profissionais analistas de riscos, né? Especializados já nesses cases. Dispositivo proprietário para impressão digital. O que é isso aqui que eles vêm colocando, tá? Dispositivo proprietário para impressão digital, reconhecimento de padrões. Reconhecimento de padrões não, seria uma inteligência de dados. Mas esse daqui, ó, dispositivo de impressão digital, telefone e meios conhecidos, autentificação de 2 fatores. Isso daqui é para bloquear algum cadastro e alguma compra indevida. Então, às vezes alguém lá cedeu um cadastro ou foi invadido o cadastro, e aí você tem que validar essa compra através de um telefone, através de um WhatsApp, através de uma biometria, um reconhecimento facial. Então eles vêm implementando isso aqui, tá? E reduziu muito, tá? O número de chargeback, né? Que seriam fraudes que eles têm que devolver para os clientes, né? Valores por compras indevidas. Uso de cartão de maneira indevida que o cliente não reconhece, né? E eles estavam com um índice de chargeback alto, tá? E aí reduziram com essas implementações aqui. Segundo eles estão pioneiros, tá? No e-commerce, implementação de 2 fatores em algumas aplicações aí. Não tá para todos os clientes, mas eles falaram que já estão com uma base de teste muito boa e reduziu consideravelmente.
Eles têm um time de prevenção a ataques, monitoramento de fraude em tempo real, fraude intermediária, score de crédito, data trust, a biometria aqui, né? Aqui estava falando impressão digital, mas aqui é biometria. Que eles têm um dispositivo e aqui é biometria, né? Documentoscopia, então eles fazem análise aí da documentação dos cadastros, conhece o cliente, tem o comportamento, conhece como é que é o cadastro do cliente em outras empresas, né? Porque como ele tem uma gama de clientes. Então, eles ingressaram aqui no Software as a Service em 2005. No total, para o e-commerce, né, eles começaram o e-commerce aqui para a redução do custo real de fraude, né, em 2008, e começaram a se compartilhar essas informações do e-commerce com onboard, né, que seria essa questão dos cadastros, concessão de crédito, concessão de limite em tempo real, né, em 2013. Né, então, esse segmento de onboard, então a gente vê que está um pouquinho atrás, né, internacionalização 2015, também um pouquinho mais recente. Oferecimento de crédito. Essa questão de onboard também, tá? De cadastro, vai muito de encontro para bancos digitais, tá? Bancos digitais, eles falaram disso nas apresentações. Então, bancos que sofrem muita fraude, né? Não de tentativa de invasão, né? Mas usar cadastro indevido, pegar limite de crédito, pegar crédito e empréstimo, crédito especial, financiamento, tudo liberado em tempo real pelo aplicativo, eles conseguem fazer essa validação através de bancos digitais. Então, eles estão ingressando aqui forte nesse segmento de onboard, segundo eles. Isso aqui é a avaliação dos dados de maneira completa, né? A IPO foi em 2021. E algumas aquisições que eles fizeram, ó, inclusive nos Estados Unidos, né? De chargeback e ops. Então, é uma área aí que eles estão conseguindo reduzir aqui no Brasil. Então, eles querem aproveitar essa expertise aqui, né? De estorno indevido, compras indevidas, né? De chargeback. E uma outra aquisição, essa outra empresa aqui, Beta Learning, para ganhar um pouquinho de share no Brasil. Lá nos Estados Unidos. Então, eles têm um portfólio, né? A média de 7 anos de relacionamento aí com os clientes, um churn 2,7%. Acho que ele até caiu, tá? Esse churn aqui para 1, deve estar em 2021, ó. Essa apresentação daqui, apesar de eles ter feito em 2022, eles pegaram dados de 2021. Eles caíram, né, para cerca de 1,3, tá? 1,3 mais ou menos. Então eles conseguiram reduzir o chargeback, conseguiram reduzir o churn, né, que é a queda aí do número de clientes. O NPS deles não estava muito alto, tá? Mas como eles reduziram aqui, tem uma relação muito próximo, é proporcional entre o churn, né, dos clientes e o NPS. Então, a consequência é subir aqui, esse NPS. 10 dos 10 maiores e-commerce estão presentes, 7 dos 10 maiores financeiras, né, que seriam os bancos digitais que eu falei, 3 das maiores telecoms, 9 dos 10 maiores varejo e 4 dos maiores bancos digitais também. Financeira seria mais cooperativa de crédito, né, empresas aí financeiras em geral, e aqui bancos digitais. Aí falando do Data Lake, né, que eles, não sei se eles falam a quantidade de devices, então eles sabem os devices confiáveis dos clientes, então às vezes o cliente pode ser uma fraude, pô, o cliente nunca fez uma compra com um dispositivo lá numa localização X, né? Então eles têm acesso lá aos dispositivos usados pelos clientes, os CPFs, o celular dos clientes, a gama de transações que os clientes já fizeram, então eles conseguem fazer um relacionamento entre os CPFs, os dispositivos, os CPFs conhecidos, telefones mais usados, né? Aqui devices, mas aqui telefones, e e-mails mais utilizados. Então, às vezes, vai lá, faz uma compra, alterou o cadastro do e-mail. Também é algo suspeito. Então, eles fazem todo esse controle aí, esse processo muito bem feito da companhia, tá? Falar um pouquinho da cultura de inovação aqui mais para os funcionários, né? Sentimento de dono, os funcionários de longo prazo. Isso aqui é interessante, realmente, né? Do ponto de vista da eficiência, liberdade, flexibilidade, confiança, mais do que colaboradores, pessoas, inovação, compartilhamento de risco. Aí falando do CEO, ex-head de estratégia de inovação, mais de 300 pessoas envolvidas em todos os departamentos e alguns prêmios aqui deles, né? Mais aqui para o corpo administrativo, né? Onde eles atuam, soluções antifraude, né? Para e-commerce, aí nacional e internacional, né? Aqui tem a divisão, né? Nacional é mais forte, mas eles estão querendo aumentar lá no internacional. Mas o que eu gostei é que eles têm um crescimento orgânico, tá? Não é um crescimento com capex muito pesado. E eles costumam gerar um pouquinho de caixa. Não é um caixa muito robusto, né? Aqui, ó, onboard, que seria mais a questão de cadastro, né? Cadastro, crédito, né? Soluções para onboard com máxima segurança. E Explorer, que seria um hub de inovação criado para idealização de novos negócios. Então isso aqui é para tentar novas ideias, né? Aí falando do e-commerce, né, o problema da fraude, né, roubo da identidade, né, que eu falei do cadastro no laranja, compra de bens e serviços, venda indevida para um representante de televendas, esquema de fraude interna que leva a compras online não autorizadas e pagamento de cartões usando cartões de crédito não autorizados.
e o comportamento fraudulento, né? Seriam os dois fatores aí que impactam mais no problema da fraude. Consumidor mentindo, fraude no retorno da devolução de um produto, fraude de seguro. E isso daqui, tá? Representante de televendas, tá? Apesar de eles falarem aqui, ó, de seguradores, automáticos, é um nicho, tá? Apesar de eles mencionarem aqui, é um nicho que eles não são muito fortes, tá? Que eles acham que tem um potencial grande, tá? Que seriam locadoras de veículos, né? Por exemplo, uma Localiza, porque é no meio digital, né? Eles não são fortes ainda, uma Movida, seguro também, né? Seguros online, né? Porto Seguro, né? Vamos botar PSSA3. Então, eles acham que é uma gama aí que eles também podem capturar espaço para crescimento, tá? Aí falando, né? Em caso de dúvida, recuse, né? Abordagem padrão aí da equipe deles, né? O objetivo dele é a fraude zero, né? É praticamente impossível escolher uma única ferramenta, bala de fraude, bala de prata, né? Desconsiderar a possibilidade de ser alvo de fraudador e escolher uma solução estática. O que realmente importa, né? A tríade a ser almejada, né? Fraude mínima, na verdade, né? Eles não vão conseguir fraude zero. Aprovação com conversão máxima, né? Para conseguir que tenha bastante transações aqui, empate, né? E aprovação mais rápida, né? Não adianta você também, o cliente fazer a compra e demorar a ter essa aprovação da compra. Isso daqui é um exemplo, tá? Não está muito claro aqui, mas eu vi na apresentação, procurei em outros releases deles também, que seria, aqui, por exemplo, essa melhor solução poderia se encaixar aqui como a ClearSale, né? Oferecendo a melhor solução pro parceiro deles aí, de varejista, né? Que faz a venda, né? Que o objetivo deles é minimizar o custo real da fraude, né? Então é uma comparação aqui, né? Como seria uma análise interna, puramente interna, né? Quanto que ia ter um gasto aí com perda de fraude, recusas falsas, quanto que é o custo, né, para você minimizar, né, essa fraude. Custos internos e tal. Se uma empresa propriamente fizesse, aí fornecedor A e a ClearSale aqui, apesar de estar fornecedor B, seria a melhor solução, tá? Então aqui é mais um exemplo aqui hipotético, tá? Onde nós posicionamos, né? Aí aqui tem até uma imagenzinha, né? Então a ClearSale faz análise aqui do varejo online, né? Mas não só varejo online, apesar de eles botarem aqui é por conta do e-commerce, né? Mas aqui também poderia ser diretamente aqui pro emissor, né? Que seria o banco, né? Provavelmente, né? Os bancos digitais, as financeiras. E aqui, ó, o comprador digital tem a relação aqui direto com o varejo online. Fala um pouquinho do fluxo operacional, né? Não operacional financeiro, né? Operacional do dia a dia da empresa, do modelo de negócio. Então as transações são integradas à ClearSale, né? Eles têm um modelo estatístico, né? Que eles atribuem um score, né? Uma nota à transação. Depois tem uma aprovação, pode ter uma aprovação automática, dependendo dessa nota. Ou pode ter que ter uma análise humana e o segundo fator de autenticação, né? E eles utilizam para clientes conhecidos no mercado, né? Cuja resposta eles confiam. Né? Então, assim, clientes que já estão habituados aí, de repente, fazer essas compras em algumas empresas, eles já começaram a aplicar esse duplo fator de autenticação para reduzir o número de fraude e, consequentemente, o cliente se sentir mais confiável também, né? E a análise do humano, a gente vê que é pequenininho, 2% dos pedidos, mas eles têm uma análise intensiva também. O modelo de cobrança, né? Eles têm que ganhar por transação, então eles têm que melhorar a qualidade do serviço, reter o cliente para ter maiores transações. 100% das transações são analisadas pela ClearSale. Então, se eles também não analisarem de uma maneira correta, que foi o que aconteceu no ano passado, o chargeback aumenta, o número de fraudes aumenta e a receita da ClearSale cai, né? Então, é inversamente proporcional. O ganho de eficiência deles, quanto maior o volume de transações, menor o preço cobrado. Então, eles também cobram menor, né? Então, isso daí ajuda a aumentar a participação aí nos varejistas. E o sucesso e as penalidades é de acordo com a performance deles. Então eles têm que ter uma eficiência boa. Grandes entregas aí do IPO, aumentar a competitividade, fortalecer relacionamentos, penetração em novos segmentos, fortalecer parcerias, né? Então aqui melhorando a interface, né? Black Friday com 100% de estabilidade, produtos customizados com SLA expresso, né? Que seria tempo de atendimento, tá? Esse SLA, acordo de nível de serviço. Alguns projetos aí para grande eficiência na nuvem, duplo fator de autenticação, WhatsApp, biometria, troca de chip, arquitetura sem CPF, enfim. Custo real da fraude, que a gente viu um pouquinho antes lá, como é que eles calculam aí para oferecer os seus serviços. O time comercial deles, né? Então eles fazem análise aí, proposta comercial, proposta de preço, projeto de pesquisas, treinamento, foco em negociações, reajuste
atrelada à inflação, maturação em marketing, head de aceleração e o churn deles já caiu, tá? Que estava em 2,7%, mas caiu para 1, pouco agora no terceiro trimestre. Aqui, internacionalização, a diversificação da receita, alavancagem operacional, porque ele já tem um corpo técnico com expertise aqui no Brasil. Então, a ideia deles é aproveitar para o internacional. Está até falando aqui, experiência adquirida operando no Brasil. Antifraude se tornando um negócio global. Então, segundo eles têm potencial para crescer aí bom, tá? Então, eles estão líder aí, ó, no prevenção de fraude no e-commerce, pequenos negócios, né? Melhor desempenho. E e-commerce internacional. Grandes entregas alinhadas com o plano de IPO. Então aqui México e América Latina, né? Consolidação, vendas, migração, né? Algumas parcerias também, Canadá e testar novas geografias, né? Então estão reestruturando comercial e marketing, né? Para esses países aí internacionais. Contratação de executivos, sinergias entre Brasil e internacional, que é o que eu falei agora. Eles querem aproveitar, né? O corpo lá do Brasil. Contratação de mais executivos e aquisição da empresa aqui, ó, de chargeback para complementar, né, que seria isso aqui, redução de estornos, de devoluções, né, pagamentos indevidos, né, estorno, chargeback. Fortalecer relacionamento com clientes, marcas dos Estados Unidos e potenciais sinergias. E aqui eles falam que são líder também, tá? Multiplicidade de casos de uso recorrente, aqui é onboard, né? Então eles têm aqui a solicitação de empréstimo, microempréstimos, automóveis, hipoteca, outros crediários, solicitação de produto de seguro, check-in de voos, eles também não são fortes, né? Eu falei de seguro, falei de locação de veículo, solicitação de TV a cabo, solicitação de serviço de telefone celular. Então são áreas aí que eles querem começar a entrar de maneira mais forte, solicitação de débito automático, né? E eles terem um pagamento aí via reconhecimento facial, solicitações em fintechs que vão surgir, né, pós Open Bank. Então eles acham que vai crescer muito, né, o mercado aí de bancos digitais também. Abertura de conta bancária, abertura de carteira digital, para não ter fraude nessas aberturas, né? Solicitação de cartão de crédito, abertura de conta em corretora de criptomoeda. De repente começa a subir aí com a baixa da Selic, né? Ou do Selic não, né? Seria a baixa da taxa de juros do internacional, Estados Unidos e outros países. Abertura de conta em plataforma de investimento, solicitações para a companhia Tudor, né? Então eles, na verdade, eles não são fortes ainda nessa área, né? Eles querem crescer bastante, então eles vão ter que investir um pouquinho em marketing, tá? Eles até falaram na apresentação deles que eles precisam mostrar as soluções que, segundo eles, são muito boas da ClearSale, mas que ainda o mercado não conhece tão bem, tá? Então aqui a solicitação de cartão adicional, atualização de dados, tudo isso eles fazem nessa parte de onboard, tá? E aí eles têm essa relação aí, a plataforma única com componentes modulares, ou seja, componentes segmentados, tá? Divididos, e eles se comunicam, tá? Tem uma comunicação esses componentes, que eles chamam de Data Trust. E aí o fluxo de aprovação com menor ruído, menor fricção, né? Aprovação via score, conexões fortes. Aí tem algumas informações-chave, token no hotphone, no hotmail, biometria, documentoscopia, análise humana, né? Que aí chega na aprovação do especialista ou reprovação, né? E aí tem aqui, ó, o que tem maior fricção, maior ruído e o menor ruído, né? Aqui, ó, conexões fortes, né? Que eles já veem que o cliente compra bastante, não muda muito aqueles telefones, não muda muito o cadastro. Algumas palavras-chave, telefone que é utilizado aí para autenticação ou e-mail. Aí biometria ele já vem com um risquinho um pouquinho maior. Análise de documentos, às vezes pode ter uma intervençãozinha um pouquinho maior também do sistema. E análise humana é quando é um risco um pouquinho maior, né? Então de acordo com o score também. Os bons consumidores, eles falam um aumento de vendas rápido, né? Que são os clientes que têm uma quantidade aí já de transações maiores. Tem múltiplas camadas, né, de análise aí para prevenir fraude e alguns modelos probabilísticos baseados em inteligência artificial. E os planos dele, né, aceleração aí dessa modularidade, né, melhorar também a interface deles aí, o relacionamento com o cliente através dos sistemas, maior investimento em promoção e distribuição, que é o que eu falei, né, eles querem crescer aqui também. Upside em crédito, para começar, quanto mais crédito tiver liberado, mais eles vão ganhar também, né? Porque equivale a uma transação, né? Como do e-commerce. Então eles têm que aumentar o número de crédito fornecido aqui também. E aqui eles vão ter que ter um investimentos em marketing, né? Apesar de eu ter falado que o capex deles é menor. Contínuo desenvolvimento dos componentes, né? A aquisição da empresa aqui que é uma fábrica de software, né?
Então, mais uma empresa aí para tentar melhorar essa plataforma de onboard deles, tentar crescer cada vez mais. Time comercial, projeto acelera, pesquisa, treinamento, a mesma coisa, né? Aqui, ó, rebrand e nova plataforma. Então, eles querem, mais uma vez, né? Essa promoção está relacionada a esse rebranding aqui da marca, né? Dos módulos, né? Implementação de biometria, modularização de componentes, fornecimento de crédito, aí pessoa aí, headcount comercial, mais de 30 pessoas, maturação de marketing. Então a gente tem que crescer nessa parte de marketing, né? Não só aqui no onboard, apesar de precisar mais, mas a crescer em geral, para mostrar os seus produtos como são eficientes, né? Aqui seria um hub de inovação deles aí, para tentar atrair startup, novos sistemas, novas tecnologias, né? Que seria exploit, né? Inovação, exploração de novas frentes, para ter aí uma complementariedade, né? Vantagens sustentáveis, iniciativa do passo por um ciclo que envolve descoberta do mercado, prototipação de solução, enfim, não é nada demais, né? Isso daqui é para eles tentarem melhorar, né, os serviços deles aí, né? Algumas ferramentas aí para controlar ameaças, melhorar o negócio. Aqui é o programa de inovação do Bacen, investir em novos negócios, enfim. Não tem nada demais aqui isso aqui não, tá? Isso aqui é para eles tentarem aumentar o número de produtos deles e algumas soluções que eles criaram aí. Mas falando aqui, né, algumas soluções nem entram muito em detalhe, né, mas usam um modelo de Data as a Service, que nada mais é do que software as a Service, mais focada no uso de dados. Aí tem uma API e fornece para os clientes aí na tela algumas informações baseadas no comportamento do CNPJ e dos CPFs dos consumidores aí ou das empresas relacionadas. Aqui é a solução de controle de ameaças, né? Ó, controle de ameaça digital. Localizar páginas falsas, segundo eles é uma parte aí muito forte aqui no Brasil, né? Phishing, então eles também estão investindo nessa parte aqui de análise de anti-phishing, tá? Pirataria, perfis falsos em redes sociais, vazamento de dados. Governança e estrutura societária, né? Então ele tem um free float grande aqui, tá? 28%. Tem alguns controladores, um fundo de investimento, CEO tem a participação grande aqui, né? E o fundador e presidente aqui. Ah, tem executivos de experiência, né? Executivos chaves. Teve uma mudança agora, tá? Esse Eduardo Mônaco aqui, acho que ele virou presidente ou CEO, eu tava vendo na apresentação, teve uma mudança aqui grande, tá? Teve uma pessoa que ficou responsável só como CEO e o outro virou presidente, mas que era responsável pela parte também de marketing, de prospecção de novos clientes. Então eles mudaram um pouquinho esses executivos aqui. Tem alguns comitês, né, de pessoas, né, comitês específicos aí operacionais, auditoria, risco e de ética, né, que é mais analisar a conformidade da companhia. E algumas experiências que eles tiveram aí com a Vale, que é a empresa de capital aberto, Santander, Riachuelo, Ambev, TOTUS, Grupo Pão de Açúcar, da Fit. Então eles têm alguns parceiros aí. Composição do conselho deles, 57% membros independentes. Arquitetura de segurança, aí focando aqui em LGPD, né, que é uma Lei Geral de Proteção de Dados e Segurança da Informação. É uma empresa de segurança, então tem que seguir, né, alguns padrões aí de ISO, investimentos em compliance, em LGPD, até porque eles têm acesso aos dados do cliente, tá? Aqui é certificação de ética, o Hacker Test, auditado, área de segurança com autonomia, sem dependência da área de TI, então a gente vê que eles têm um foco em segurança robusto, né? E um comitê de segurança da informação com autonomia, né? Agora falando dos resultados financeiros, aqui eles já falam no terceiro tri. Não sei se eles vão falar do chargeback aqui que eu falei bastante. Ah, tá até aqui, ó. Churn rate atualizado, 1,6%, que eu falei, caiu. Ó, o EBITDA deles, ajustado. A gente vê que no BR um pouquinho maior, né? Nos Estados Unidos ainda não tão forte. A gente vê que é pequenininho, né? Então se a gente analisar aqui, terceiro trimestre, daria uns 40 milhões de EBITDA, bem pequenininho. Mas é uma empresa aí que tem potencial para crescer esse EBITDA, né? A gente vê que é bem baixinho. A margem bruta deles cresceu bastante também, ó. A gente vê que eles melhoraram lá o chargeback, melhoraram o churn rate, e aí, consequentemente, melhorou a margem bruta, tá? Porque o impacto dessas empresas de software as a service, é mais aqui na margem bruta, tá? Receita de e-commerce é maior, a receita internacional no Brasil, né? Internacional menorzinha, mas crescendo também. Onboard, eles têm que investir aqui pesado, né? A gente vê que tem uma receitazinha
né, até maior que internacional, mas eles querem crescer muito, porque eles têm bastante solução, mas não tem muitos clientes, né, fortes, né, então eles querem crescer, tem que investir bastante em marketing, né, o lucro bruto cresceu, a margem bruta cresceu, a receita líquida cresceu também, 12%. Mas a gente vê que não é um crescimento tão forte, tá? Empresas de crescimento geralmente tem um crescimento na receita maior, tá? 12%. Tá? Mas o que eles pretendem fazer, tá? Que eles apresentaram? É esse crescimento aqui, nessa faixa, 12%, 15%, mas ter contratos mais interessantes, tá? Eles tiveram alguns contratos ruins que estavam pesando nessa margem bruta, tá? E uma alavancagem operacional, através da reestruturação de algumas despesas lá que eles viram que estavam impactando. Então eles reduziram aqui o chargeback, tá? Isso aqui tinha impactado muito nos resultados ó, no ano passado, ó. E o número de estornos, o nível de aprovação consequentemente aumentou, tá? E aí eles implementaram aqui algumas coisas para ter uma camada de aprovação melhor, né? Implementação de discador automático para ver da compra, né? Então se alguém não atende lá o telefone, ou se alguém atende e vê, opa, não foi eu que fiz essa compra. Ilhas especializadas, biometria no e-commerce, né? Duplo fator de autenticação, que a gente falou, uso de dados para analisar. E agora o resultado do quarto TRI, tá? Eles acham que vai vir até mais forte, tá? Quarto TRI de 2021, 2022, né? Que ainda não foi divulgado. Por conta da Black Friday, né? Então a gente não viu ainda. Aí o diferencial eles competitivo, né? Eu já falei, né? Eles têm alguns analistas de risco, né? Especialistas de risco, alguns componentes e bastante dados, né? Que eles têm dos clientes. E aí eles conseguem fazer uma análise aqui muito completa, tá? Componente para uso feito para o nosso cliente, pacote que atende casos de uso, e full outsourcing, que seria um sistema completo aí com a expertise da Clearseio, para explorar novos mercados ou casos de uso, além de novos projetos de caixa e novos negócios. Aqui fraude laranja, né, que eu falei, né, que eles têm um cadastro aí inválido, um cadastro válido, mas que é usado por pessoas maliciosas, entrada de carteira digital aí relevante, que vai crescer no onboard, link de pagamentos, né, lançamento do MyClear, algumas plataformas e documentoscopia, que eles ainda estão com alguns clientes aí em produção. Receita deles, ó, a gente viu que em 9 meses também não cresceu tanto, mas crescendo, né? Application Fraud, e-commerce internacional mais tímido, e e-commerce Brasil bem pequenininho, mas isso aqui também é muito impactado por conta do varejo. Aí com Black Friday deve crescer mais ainda, né? Vamos lá. Aqui, ó, mais uma questão que eles veem que pode melhorar esse onboard também, além de eles terem que investir, seria a rolagem de contratos com foco em margem, que eu falei anteriormente, tá? Então a margem deles, às vezes eles podem não ter um crescimento muito grande na receita, mas a margem, a rentabilidade pode crescer. Cadê a rentabilidade? Tem aqui um gráfico de rentabilidade aqui? Acho que tinha visto em algum lugar a apresentação deles, no vídeo, né? Hoje, então o foco deles não vai ser só crescer essa receita, tá? Vai ser ganhar margem, tá? Isso daqui através de melhores contratos, né? Com melhores rentabilidades, melhor repasse de preço, maior controle deles no application fraud, né? Então, eles, mesmo assim, eles estão vendo aqui que eles ainda não fizeram toda esse rolagem de contratos, mas já fizeram uma parte, ó, e já melhorou consideravelmente, tá? Nos 9 meses, 20%. E a margem bruta que tinha despencado, ó, primeiro tri, ó, voltou a subir e ele já está em patamar superior à pré-pandemia, segundo eles. Tá? Aqui não está no gráfico, mas segundo eles está até em patamar superior. No e-commerce, ó, eles também controlaram a fraude, né, que a gente viu lá do chargeback, então a gente viu que aqui em 2021 estava bem ruim, né? O crescimento anual aqui, ó. E aí voltou a subir. E ajuste a receita com receita potencial, que é a receita ainda que eles vão reconhecer, né, por conta de análise de transações. A gente vê que também está crescendo, mas ainda em níveis não tão satisfatórios, né? O e-commerce internacional, ó, crescimento anual 30% em dólar, né? Tá crescendo bem, tá? Apesar de ter caído aqui, lá no mercado também o varejo, o mercado americano, o mercado internacional está sofrendo bastante. Eles botam aqui em real e em dólar, tá? Comparação. E aqui no trimestre, um pouquinho mais tímido, mas o crescimento até interessante, tá? Como internacional, apesar de não ser tão relevante ainda na receita deles. Aqui o churn rate, né? A gente viu que eles controlaram bastante, né? Quantidade de clientes crescendo, né? Cresceu até em níveis percentuais bons, tá? No internacional. Vendas novas, né? Isso aqui caiu, né? Apesar de a gente botar aqui 25 milhões de vendas recorrentes novas, né? Ou seja, seriam
receitas aí que eles vão manter estável durante o período, mas que foram novas, tá? A gente vê que caiu percentualmente, né? Caiu bastante. No terceiro TRI, né? 2022. Mas no segundo TRI estava em níveis aqui, se mais ou menos no mesmo patamar aqui, terceiro TRI 2021, varejo sofrendo um pouquinho. Mas tem que acompanhar isso aqui de perto, tá? Essas quedas aí. Custos de despesas, né? Então a gente vê que eles estão controlando as despesas, né? A queda de 10% ou 13 milhões. Ou 43 milhões desde o quarto TRI, né? Então estão controlando aqui, ó, 10%. E aqui também, né? Eles botaram aqui, esse gráfico tá meio confuso, né? Tinha aumentado aqui, né? Terceiro TRI de 2021 para cá para o quarto TRI. Mas aqui também dá, tem um seguinte, aqui no quarto TRI de 2022, apesar deles botarem aqui, levando ao CRI que aqui a tendência é subir, tá? Por conta do Black Friday, tá? Então aqui também, ó, aqui elevou, eles botaram, reduzir 43 milhões. Mas aqui vai voltar a subir um pouquinho, tá? Porque eles têm que aumentar um pouquinho o custo. Segundo eles não vão aumentar tanto, tal. E eles estão tentando esse rolagem de contratos, tendo contratos mais rentáveis, e não deve impactar tanto, mas é um ponto de atenção. Aí falando mais um pouquinho do lucro bruto, margem bruta. A gente vê que no Brasil é um pouquinho melhor, né? A margem bruta. Estão com margem bruta bem melhor, tá? Tá aquele nível aqui de 2021, ó. Depois veio caindo, ó, durante o tempo. Por isso que o mercado precificou ela também para baixo. A margem EBITDA. A empresa chegou aqui a rodar ó, operacionalmente no negativo por conta desses contratos ruins. Daqui no segundo TRI já começou a melhorar, né? A gente viu já começou a reduzir esse prejuízo. E aqui começou a dar lucro. Então aqui é o que eles falaram, né? Eles historicamente, ó, eles botaram aqui, retorna a nível pré-IPO e EBITDA positivo consolidado. Historicamente eles vão gerando um pouquinho de caixa, tá? Mas a gente vê que é bem pouquinho, tá? Frente até o valor de mercado deles, que a gente tem o valor de mercado de... Deixa eu ver o valor de mercado da ClearSale. ClearSale tem um valor de mercado de hoje de 887 milhões. Então, assim, gerar anual aí na casa de, sei lá, vamos botar aqui a 20 milhões por trimestre. 80 milhões. Seria 10 vezes, não estaria absurdamente caro, né? Estaria 10 vezes o EBITDA, o valor de mercado, tá? Anualizado. Ela já esteve bem caro, né? Porque ela chegou a bater aí um patamar de cotação altíssimo, né? Chega de cerca de quase R$ 30, valor de mercado bem alto. Mas a gente vê que ela está melhorando, tá? Então a rolagem do contrato está aumentando aqui a lucratividade da empresa. Geração de caixa operacional. Tá, a geração aqui bem pequenininha, ó, 6,2 milhões. Algumas dívidas que eles pagaram. Ó, pouco investimento imobilizado, é mais em desenvolvimento de software, tá? Mas tem um investimentozinho também. Eles têm um dinheirinho aqui, né? Paradinho aqui para usar de caixa, né? E a aquisição de software também é bem pequenininho. Aí falando que eles dependem muito do movimento macro, né? Se melhorar esse macro aqui, o e-commerce começa a melhorar, essas aplicações aí de onboard também, e aí vai impactar na empresa, né? A gente vê que historicamente, ó, quando estava menorzinho aqui o IPCA, a Selic também, o crescimento da companhia foi bem maior, tá? O onboard aqui, ó, e-commerce e tal, e agora, né, caiu bastante, né? Todos os segmentos, né? Caiu muito, muito, muito. Então a tendência é melhorar com o macro. A rentabilidade, por outro lado, tá? A gente vê que eles sempre conseguiram uma rentabilidade aqui, eles botaram margem bruta, né? Margem bruta e margem EBITDA. Ó, desde 2018, tá? Eles estavam aqui com uma margem EBITDA. Em 2020 aqui eles chegaram a bater 41%, né? Porque deve ter tido um pico de transações, né? Mas aqui em 2021, ó, a gente vê que eles sofreram muito, 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 muito. E agora começa a querer melhorar, né? No BR 16% e no ajustado 8,5%. Mas ainda não está em níveis aqui pré-pandemia não, tá? Até o ajustado do BR tá próximo aqui, né? 15%, tá um pouquinho superior no ajustado. Mas no consolidado, ó, 2020... Tudo bem que 2020 foi muito atípico, né? Porque teve uma demanda muito forte no e-commerce. Mas tem que melhorar isso aí, né? Porque de uma margem aqui de 50%, né? 47% cair para 8% é bem complicado. Mas a gente vê que é empresa interessante, tá? Aí uma mensagem final da companhia, tá? Continuamos com sólidos indicadores operacionais. Continuamos focados no investimento para tornar a empresa cada vez mais tecnológica, né? Controlamos o nível de ataque de fraudes, isso aqui realmente eles fizeram, né? A gente viu lá que os resultados nos últimos trimestres estavam bem ruinzinhos, né? Principalmente em 2021. Retornamos a margem bruta sim, mas a EBITDA ainda não, né?
rolagem de contratos, né, no application fraud, com foco em margem. Então, vão reduzir talvez um pouquinho da receita, mas vai ganhar margem, rentabilidade. Reduzir um pouquinho da despesa. Agora, esses 43 milhões do quarto tri daqui, não é bem isso, né? Porque vai subir aqui no quarto tri de 2022 agora. EBITDA positivo e reorganização, né? Isso aqui é reorganização operacional, tá? Despesas operacionais. Para melhorar, para dar alavancagem, tá? Alavancagem operacional. Tá, a LV aqui. Então, pessoal, isso daí foi a ClearSale, tá? Eu acho que a empresa está melhorando, eu acho uma empresa interessante aí. Ficar de olho nos próximos resultados, eu acho que no quarto tri ela deve vir muito forte. Eu acho que com a Selic baixando, tá? Ela, apesar de ela ser uma empresa de commodity, ela acaba sendo uma empresa cíclica, tá? Porque hoje depende muito do varejo. Dependendo se ela crescer internacionalmente, crescer aí no application fraud, que a gente está vendo, né? Não vai ser tão cíclica, mas hoje ela é muito cíclica, né? Depende muito do macro. Então, eu acho que com a Selic caindo, a gente viu lá o resultado em 2020, né? Com a pandemia, ela teve um resultado muito forte, né? As margens cresceram absurdamente. Mas ela fechou contratos que hoje não são tão rentáveis para ela e ela está mudando isso. Então eu acho que ela tem tudo para prover resultados bons aí no médio prazo, com a Selic melhorando, tá? A Selic, a inflação sendo controlada no Brasil. Tá? Então, pessoal, espero que eu possa te ajudar de alguma forma, espero que esse vídeo possa ter sido interessante para vocês. Peço para vocês deixarem um like, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram e deixar algum comentário aqui embaixo que ajuda o canal também a ser impulsionado. Também se vocês tiverem alguma sugestão de empresa, eu estou sempre pegando aí, o último vídeo eu fiz da Philips, né? Mas aí como não é empresa muito pesquisada aqui no Brasil, o pessoal não olha muito, mas eu acho que ficou legal, a apresentação interessante, tá? Empresa do exterior. E ensinamento, tá? Você olha algumas empresas que às vezes você não tem interesse em investir, mas você pode achar interessante e você começa a entender o que você tem que analisar numa empresa, tá? Então, é isso aí, pessoal. Então, forte abraço.